que pode acontecer é que ela gere mais dívidas ainda, né, para ela pagar as contas dela e pagar essas dívidas, ela vai aumentando as dívidas, vai aumentando os juros. Então, geralmente isso pode acontecer, né? E isso vai gerar o que dentro da tua casa? Tá? Acho que vai gerar um problema muito grande pro casal, né, de discussões e esse tipo de coisa. Hum. E aí a gente acaba vendo que isso é algo que destrói o casamento, né? Tira a paz. No início nós falamos, né? Tira a paz, dívida tira a paz da gente, né? E pode passar, Anderson. E como que nós podemos diferenciar desejo de necessidade? Hum? Olha, eu posso só compartilhar rapidinho uma situação de Se depois do um Breno colega você que já eu estou fala. ajudando. Pode É, falar. tem um rapaz que ele serviu missão comigo, lá de Manaus, e ele tá passando por uma situação bem difícil, sabe? Ele pediu ajuda, inclusive. E ele era casado, selado no templo, tem dois filhos, e ele começou com esse negócio de desejo, né, pelas drogas. E, infelizmente, ele acabou se afundando tanto em dívidas, tanto, tanto, que hoje ele basicamente estava morando na rua. Ele conseguiu voltar a morar com os pais recentemente, inclusive. Mas o casamento dele acabou. A esposa dele, a ex-esposa, não quer mais nem que ele esteja perto das crianças ou dela. E ele tá em desespero mesmo. Ele tentou já tirar a vida dele e já foi internado algumas vezes. E ele teve a chegar o momento de ter sido internado mesmo para poder tirar, né? Sair dessa abstinência das drogas. Então, eu consigo ver claramente essa segunda pergunta, né, do que acontece, as consequências, né? Não Uhum. começou com um pequeno passo, né? Começou com coisinhas, na verdade, menores do que passo, né? Que foram os pensamentos dele que tomaram consequências enormes. E depois esse do diferenciar o que que é uma necessidade e o que que é um desejo, né? Dá para ver claramente no exemplo dele qual que é a diferença de ele procurar uma vida melhor e de ele tentar satisfazer um desejo. Obrigada, Breno. É muito triste, né, ver que essas coisas elas trazem consequências muito terríveis, muito terríveis. Por favor. Tá. Eu ia comentar sobre, na verdade, eu vou comentar sobre esse terceiro ponto, como podemos diferenciar os desejos e necessidades. A gente pode, às vezes, tirar do nosso dia a dia, digamos, uma pessoa tem muitos sapatos, e ela passa e olha mais uma vez na vitrine e diz, nossa, aquele sapato é muito bonito. Ela tem um desejo de comprar aquele sapato, mas ela realmente precisa daquele sapato. Então, às vezes, homem pode ser ferramentas ou um material de trabalho ou um notebook que geralmente usa com frequência. Tem o desejo de comprar sempre o melhor. Às vezes, um telefone melhor, uma câmera com uma câmera melhor, mas tem necessidade para aquele momento. O que que faria de diferente na nossa vida? Então, como casal, tem isso também, porque questões financeiras, objetivos são dos dois, as metas são dos dois, e aí se eu sempre colocar os meus desejos na frente, a gente não vai focar nas nossas necessidades como casais. Então, tem sempre isso, de levar o que nós queremos, e se o que nós queremos é realmente uma necessidade, se ela vai fortalecer os dois ou até mesmo o indivíduo sozinho. Sim. Se meu marido estivesse aqui, quando você falou do sapato, ele ia rir, né? Então, o desejo, ele pode vir de... Ah, pode falar, desculpa. Ah, o desejo, né? Eu vejo que é aquela situação momentânea, né? Literalmente, né? Não vai fazer falta nesse momento, né? Já a necessidade vai fazer falta para urgência ou emergência. Literalmente a pessoa vai necessita daquilo, alimento, enfim, né? Então tem essa grande diferença, né? Mas tem pessoas que literalmente confundem, né? Não, realmente eu necessito de, como a minha esposa falou, necessito de um sapato novo. Não, realmente eu necessito daquele, de qualquer Tem que coisa, ser tem que ser aquele. aquele, porque se não for desse, eu não vou conseguir dormir direito, enfim, né? Então, infelizmente isso acaba acontecendo, né? E muito, de verdade.
que acaba acarretando em dívidas, assim por diante. A gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, né? Eu lembro que deve ter mais ou menos um mês que uma pessoa conversando com alguém, ela disse assim: mas por que que vocês ainda não trocaram de carro? É porque sim, porque o nosso carro acho que já tem uns 5 anos, mais ou menos, nosso carro. Não, porque o doutor Carlos é médico, tudo, por que vocês não trocaram de carro? Aí eu olhei para ela assim, porque eu não preciso. Meu carro, ele supre perfeitamente as minhas necessidades. E muito mais, porque o meu carro eu carrego 8 pessoas para a capela. No outro carro, eu vou carregar 5, a menos que eu compre um carro tão grande quanto. E os meus filhos estão todos grandes, eu não preciso mais de um carro grande. Eu posso ter um carro, não preciso mais de um carro de 8, 7 lugares. Posso ter um carro menor, que eles já estão grandes. Mas o interessante que eu queria pontuar com vocês é a pessoa achar que porque você tem um emprego, uma profissão que te dá uma certa estabilidade, você tem que fazer algo, tem que trocar de carro, tem que morar numa casa maior, tem que fazer coisas que não é uma necessidade, é um status. O desejo muitas vezes te leva a querer ocupar um status que pode te trazer sérios problemas no futuro, né? E a gente precisa entender aonde é que está o nosso desejo, onde é que está o nosso coração, onde é que estão os nossos valores, os nossos princípios, para que quando perguntas como essa, porque eu imagino que ela deve ter pensado isso várias vezes antes de chegar comigo e falar, né? Pois é, várias vezes, mas poxa, ele é médico, né? Por que que você não troca de carro? Alguma coisa assim. Então, e aonde é que está o verdadeiro propósito do que eu estou construindo, do que eu estou fazendo? Pode passar. E aqui a última tem mais uma pergunta. Por que a preparação é importante para conseguir um bom resultado? É muito um pouco do que vocês comentaram também, né? Se eu quero algo melhor na minha vida, eu preciso me programar para ter isso, eu preciso me preparar para que aquela necessidade também não se torne uma pedra de tropeço no final. Por exemplo, lembra que o presidente Nixon falou para a gente que a gente precisa evitar as dívidas, viver dentro daquilo que a gente possui, dentro das nossas posses, mas que existem aquelas que são necessidade, como uma casa, alguma coisa maior. Mas até isso, eu preciso me programar. Eu preciso estar preparado para isso. Porque se eu tenho uma dívida de 15, 30 anos, eu preciso entender como vai estar a minha vida, né, em 10, 15 anos, para que isso não se torne uma bola de neve também. Então, a preparação, ela é importante para que nós consigamos bons resultados financeiros, porque o Senhor deseja que sejamos prósperos. Ele nos criou para sermos prósperos em todas as coisas. Isso inclui riqueza material. Por favor, antes, vamos abrir lá a Doutrina e Convênios 38:30, rapidamente, só para a gente entender qual é a relação entre a preparação e o medo. Porque às vezes a gente também tem medo e o medo nos trava. E isso pode ser um problema, mas ele pode ser um problema porque talvez o que está escrito nessa sessão, nesse versículo, eu não esteja aplicando na minha vida, não esteja fortalecendo. Então, quem abriu pode ler para a gente, por favor? Amor da minha vida, está de folga hoje, olha. Falou em dinheiro, chegou o doutor. Pode, por favor. Digo-vos essas coisas por causa de vossas orações. Portanto, acumulai sabedoria em vosso íntimo, para que a maldade dos homens não vos revele essas coisas, pela sua iniquidade, de uma forma que vos fale ao ouvido com voz mais alta do que aquele que estremecerá a terra. Mas se estiverdes preparados, não temereis. Vamos lá. Então, de acordo com esse versículo, qual é a relação entre a preparação e o medo? Ah, eu tiro um exemplo. Semana passada? Semana passada, no meu curso que eu estou fazendo, a gente teve uma prova que ela foi oral Uhum. e prática ao mesmo tempo. E o nosso professor, ele é muito firme
Ele fala muito alto, ele acaba intimidando muitos alunos. E teve alguns alunos que simplesmente por medo não foram fazer essa prova. E eles acabaram se dando muito mal com a prova de segunda chamada, que foi muito pior com a primeira prova. Então, a falta de preparo não passou a eles a confiança que eles seriam capazes de fazer essa prova. Então, assim mesmo é no Evangelho. Se a gente está fazendo a nossa parte, o mínimo como o Senhor nos pede, a gente não tem o que temer muito. A gente não tem o que sentir medo, porque vamos sentir que nós estamos preparados. Então, assim mesmo acontece com as nossas metas. Se a gente está fazendo de tudo para cumprir elas, a gente não deve ter medo do resultado, porque vai sair como o nosso esperado. Então, assim mesmo funciona com a vida. Muito obrigada. Como ele nos ensina, você muito bem exemplificou o que o Senhor está nos ensinando nesse versículo. Acumular sabedoria. E o que que esse acumular significa, né? Que sabedoria o Senhor está falando para que nós não sejamos enganados, né? Para que nós não tenhamos medo de enfrentar os desafios da vida, como você muito bem exemplificou lá na sua prova, né, no curso. Então, Senhor, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo, nós precisamos acumular a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos entesourar todo o conhecimento do Senhor, para que desta forma, não importa o que as pessoas falem, não importa se o status está, se aparentemente alguém vai zombar de mim, porque o meu carro tem 5 anos e eu não troquei, por exemplo, porque aparentemente eu deveria estar morando numa casa maior. Ontem minha mãe falou assim: minha filha, você precisa mudar de casa. Nosso apartamento realmente é pequeno, mas eu gosto tanto do meu apartamento. E sem contar que ele é meu, né? Eu gosto tanto dele. Mas ela sempre fala, você precisa mudar. Então, parece que para as pessoas é tudo muito fácil. Né? E aí, se você não entender exatamente, se você não estiver entesourando sabedoria, você pode ser levado a acumular dívidas ou até mesmo deixar de fazer ou fazer de forma errada pelo medo e ser enganado. Por favor, Anderson. Então, o que nós podemos fazer para melhorar nossas finanças familiares? O Helder Russo Eminelso, ele deu 3 sugestões para a gente. A primeira sugestão, ele falou sobre atitude. Depois nós vamos falar melhor. A segunda, ele falou sobre planejamento. E a terceira, ele falou sobre autodisciplina. E eu pensei muito sobre mim mesmo, porque eu gosto muito de comprar. Eu gosto de comprar. Meu marido diz que comprar me faz feliz. E é por isso que ele não briga comigo. Que bom, né? Mas e eu fiquei pensando sobre essas 3 atitudes, esses 3 pontos chaves que podem nos ajudar. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma deles, ainda agora seguindo os conselhos do presidente Spencer W. Kimball. Pode passar, por favor. Vamos lá. O alicerce da autossuficiência é o trabalho árduo. Os pais devem ensinar os filhos que o trabalho é o requisito prévio para a realização e o sucesso em todos os esforços significativos. Então, ele fala aqui, já falando desse primeiro ponto, que é da atitude. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar e devemos ensinar os nossos filhos o valor do dinheiro, o valor do trabalho e que eles podem conseguir todas as coisas que eles desejam, tendo essa atitude de buscar ser autossuficiente, de buscar se preparar, de buscar fazer as coisas. Vamos para o segundo ponto, por favor. Você pode me usar para a gente? Pode passar o microfone para ele, por favor? Conclamamos, os santos dos últimos dias de todo o mundo a fortalecerem e embelezarem o lar com renovado empenho nessas áreas específicas: produção, preservação e armazenamento de alimentos e produção e armazenamento de outros artigos. Então, ele fala um pouco aí sobre o planejamento, né? Você quer comentar para a gente sobre essa fala do presidente Kimball?
E é algo que a gente ouve muito na igreja, desde os primórdios dos tempos, né? Sobre o Uhum. armazenar. Sim, isso me faz pensar naquela escritura que a gente acabou de ler, de Doutrina e Convênios 38:30, quando ele fala: se a gente estiver preparado, a gente não vai temer. Você usou uma experiência sua que chegou o Covid e você tinha armazenamento para 5 meses, né? Então é basicamente essa escritura, né? Você estava preparado e você não temeu quando chegou esse momento difícil. Então o Senhor ele sempre nos avisa, não só ter armazenamento de comida, mas de remédio, de dinheiro, de várias coisas, de roupas. Então acho que sempre a gente precisa se organizar para ter esse tipo de preparação para quando chegar os momentos difíceis nós não tememos. Sim, nós precisamos nos planejar em todas as coisas, né? Muito obrigada, João. E armazenamento de remédio a gente até tem, né, bebê, em casa? Mas a gente precisa melhorar. E o Carlos sempre bateu muito nessa tecla. Inclusive, quando nós fizemos o nosso armazenamento, foi muito por incentivo dele. E ele aprendeu sobre isso, e vamos comprar tudo, vamos ver como a gente vai armazenar. A gente tinha um espaço, só que aí, com o tempo, a gente acaba relaxando, porque parece que não chega nunca aquele momento. E aí tudo dá muito trabalho para fazer a troca depois de um ano, é muito trabalhoso. E aí você acaba exatamente, né? Porque o arroz armazenado com alho, quando você vai comer, ele já está temperadíssimo, né? E aí você fica assim, você acaba relaxando, mas a dificuldade ela vem quando a gente menos espera. Né? Então é importante esse planejamento. Anderson? Alguém pode ler o próximo, por favor? Pergunto-lhes sinceramente: vocês provêem sua família com suprimento para um ano de alimentos, roupas e, onde possível, combustível? Então, nós temos essa autodisciplina, que é a terceira chave. E olha que ele está falando para um ano, né? A gente estava fazendo para meses, meu amor. Um ano. Ainda tem essa situação, não é? Sim. Mas o Senhor promete que se nós fizermos todas as coisas e ainda assim a dificuldade vier, nem que Ele mande pão dos céus, Ele proverá. Mas não antes de fizermos todas as coisas, de termos atitude, de termos planejamento, de termos autodisciplina, de fazermos verdadeiramente a nossa parte. Quando nós fazemos tudo o que o Senhor nos pede, dentro daquilo que nós somos capazes, nos esforçando ao máximo, Ele está obrigado conosco. Nós aprendemos isso nas Escrituras. Mas é importante nós começarmos a pensar sobre isso. Se nós pararmos para pensar que desde a Covid já tivemos aí 2 supostos surtos, veio não sei o que do macaco, a influenza está agora num surto. Então, estamos aí sempre em risco iminente. Eu tenho um grupo, né, no WhatsApp dos missionários da missão que eu participei, né, sendo que eles moram em Portugal, Espanha, né, e tudo mais. Então, antes de ser divulgado no jornal, um apagão que teve lá na Europa, né, eles já estavam falando sobre esse apagão que tinha acontecido, né? E logo depois no jornal começou a aparecer as pessoas, todas elas desesperadas indo nos supermercados e tipo assim, pouco tempo depois não tinha nada, tipo nas gôndolas, né, no caso, né? Então assim, foi desesperador para aquelas pessoas. Aí como tava falando para Su, né, porque lá eles têm essa situação, né, de viver o terror ou por terrorismo ou por guerra que eles sempre passam, né? Então, eu fiquei pensando, né, o desespero deles, né, para que se eles tivessem, né, tudo isso já pronto no armazenamento, lógico, é uma situação desesperadora, né, mas pelo menos numa situação eles estavam calmos com relação a isso, né? Uhum. Então, quando menos espera, né, isso pode acontecer. Se nós observarmos as profecias e verificarmos a agilidade com que elas têm se cumprido nos últimos tempos, um ano era o mínimo para nós nos prepararmos. Mas o Senhor
Talvez ele entende que alguns de nós não vai conseguir fazer armazenamento para um ano. Alguns de nós não vai conseguir ter uma reserva financeira para um ano. Alguns de nós, roupas, remédios, alimentos para um ano. Mas o Senhor sabe que você consegue 3 meses. Então você tem armazenado 3 meses? O Senhor sabe. O Carlos, ele é muito diligente nessas coisas, muito mais diligente do que eu, né? E aí ele tem se preparado financeiramente com suas reservas, com suas aplicações, e agora a gente pode começar a pensar em evoluir, porque nós temos condições de fazermos armazenamento de alimentos, de roupas, nós temos, de remédio, do que for possível. Nós não fazemos porque nós não estamos sendo diligentes a esse mandamento do Senhor. Nós não estamos nos planejando e nós não temos autodisciplina para fazer as coisas. E aí, quando algo acontecer, a gente diz, não, é tudo da vontade do Senhor. Isso para mim, na grande maioria das vezes, não é verdade. Porque o Senhor não quer que soframos mais do que o necessário. E às vezes nós sofremos mais do que o necessário porque a nossa falta de atitude, de planejamento, de autodisciplina faz com que nós não estejamos realmente preparados para as adversidades que nós, como membros da Igreja Verdadeira de Jesus Cristo, sabemos, por meio do cumprimento das profecias e por meio das palavras dos nossos profetas vivos, que acontecerão. Por favor. Então, o que significa o viver previdente? Diante de tudo que a gente já falou, o que significa o viver previdente? Antes de vocês responderem, nós vamos passar para a próxima tela, que é o motivo real e central de tudo que nós fazemos. Todas as coisas, elas precisam ter como centro o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é dono de todas as coisas. Tem até um slide mais para frente que vai falar sobre isso, mas a gente já vou antecipar essa fala. Jesus Cristo, ele é dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. Então, ninguém melhor do que o dono para saber como gerir. Ninguém melhor do que o dono que passou por todas as coisas, que desceu abaixo de todas as coisas, que conhece o fim desde o princípio, para saber o que nós precisamos fazer. Então, é ao Salvador Jesus Cristo que precisamos recorrer nos nossos momentos, sejam eles quais forem. E aqui eu trouxe apenas 5 formas que é importante nós pontuarmos sobre o viver previdente. Mas no seu estudo pessoal, seu estudo familiar, seu estudo com seu companheiro, com a sua companheira, vocês podem buscar outras formas do viver previdente e descobrir quais destas formas você já está atuando, você já está vivendo, e descobrir quais você precisa melhorar. Né? Então, esse ponto de reflexão, essa chamada de reflexão que nós precisamos ter, ela é fundamental para o crescimento. Porque só quando eu consigo pontuar isso na minha vida é que eu consigo perceber o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso melhorar. E conhecer as profecias e perceber o quanto elas estão se cumprindo de uma forma muito rápida, talvez possa ajudar a despertar a virada da chave para fazermos o que precisa ser feito. Então, vamos passar a próxima tela e aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Bem rapidinho. Comunicação aberta. Esse é um ponto importante do viver previdente. Vocês devem conversar, nós devemos conversar regularmente sobre finanças, com transparência e amor. Não é porque, por exemplo, um trabalha apenas fora, que ele é o único ou ela é o único que deve gerir todas as coisas, saber todas as coisas. A sua esposa, a gente vai colocar nessa ordem de que o marido trabalha fora e a esposa não, tá? Não é porque você trabalha fora que você não deve compartilhar com a sua esposa. Ela precisa saber da realidade dos fatos. De tempos em tempos, eu e o Carlos, nós conversamos sobre isso. Principalmente quando nós temos que tomar uma decisão muito importante a respeito das de investimentos, de mudanças, obras, seja o que for que nós precisamos fazer. Então, isso vai ajudar a criar confiança e unidade em seu relacionamento. Ouve o outro. Eu trabalho fora, ela não trabalha, ela não vai saber. Ela não sabe o valor das coisas. São falas que são destrutivas numa relação. Não, a minha preocupação é sustentar, a dela é cuidar da casa e das crianças. O Senhor, ele não separou as coisas desta maneira.
E aí, por mais que cada um, isso esteja distinto para nós, a responsabilidade que cada um precisa ter, eu preciso estabelecer uma comunicação aberta. Ambos precisam saber da mesma informação, tomar a mesma decisão. Então, esse é um ponto muito importante. O outro ponto, você pode ler para a gente isso, o orçamento familiar. Trabalhem juntos para estabelecer um orçamento que reflita suas prioridades e valores. Reservem um tempo para revisar e ajustar seu orçamento conforme necessário. A gente falou bastante sobre isso, né? Sobre esse planejamento, sobre essa. Falamos agora há pouco, né? Sobre compartilhar as informações. O terceiro, por favor. Economia e emergências. Sigam o conselho dos líderes da igreja e esforcem-se para poupar regularmente. Criem um fundo de emergência para tempos difíceis, como aconselhado pelo presidente Gordon Henrique. O Carlos, eu tenho notado nos últimos tempos, eu vejo ele fazer cursos de finanças, de investimento, ele olha bolsas, ele olha os fundos disso, os fundos daquilo, e eu sempre vejo, apesar de eu ter a formação de administração, eu sou péssima nisso, e Carlos é ótimo nessas coisas. Carlos, ele é muito organizado. Quando ele compreende algo, ele entende que ele quer fazer aquilo, que aquilo é importante, ele é muito disciplinado no que ele precisa fazer. E dos últimos meses para cá, quando ele me mostra as coisas que ele tem feito, eu fico impressionada com a capacidade que ele tem de fazer as coisas crescerem assim. Eu fico, nossa, acho que eu não conseguiria fazer isso. Mas nós precisamos seguir os conselhos dos nossos líderes, economizar, guardar, investir, ter esse fundo de emergência. Hoje a minha filha falou assim: mãe, eu não tenho me sentido muito bem, eu acho que eu vou ficar doente. E aí eu fiquei pensando, e aí? Se um filho nosso cai, tudo bem que os nossos filhos têm plano de saúde, mas ainda assim, e se os nossos filhos caem doentes? Você tem que ter um custo maior. Como é que a gente vai fazer? E ao estudar essa aula, eu pensei sobre essas coisas também. Então, apesar da gente ter muito custo, muitos gastos, nós temos uma vida confortável. E a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas vivem de salário mínimo. Nós precisamos seguir os conselhos dos nossos líderes, porque eles nos transmitem a vontade do Senhor. E quando ele diz, façam desta forma, se nós fizermos, nós teremos sucesso. O outro ponto que não é porque ele está em quarto, acho que é quarto, né? Que ele é tão importante ou mais importante. E aí eu quero ouvir, a João pode ler para a gente e pode comentar também a respeito disso. Não. Tá ok. Dízimos e ofertas. Dízimo e ofertas. Lembrem-se da importância de pagar o dízimo integral e dar ofertas generosas. Isso não só edifica o reino de Deus, mas também traz bênçãos espirituais e temporais para a sua família. Eu acredito que, como aí fala, né, o dízimo ele não é uma lei de dinheiro, mas uma lei de obediência, né? Então, se nós somos obedientes a essa lei, o Senhor ele promete nas Escrituras que ele nunca vai deixar faltar nada. Eu acho que mesmo além do dízimo ser uma das bênçãos espirituais e temporais que o Senhor vai dar, ele é uma maneira que a gente tem de se controlar e organizar as finanças, né? Porque a gente vai precisar saber quanto que está gastando, quanto que vai pagar de dízimo. Eu acho que uma pessoa que não tem esse controle fica muito mais difícil de pagar o dízimo, né? Então, além de ele abençoar a gente espiritualmente e temporalmente, a gente ainda tem esse controle maior quando a gente tem 10% de tudo que a gente ganha, mais as ofertas para dano de dízimo. Esses dias a gente conversando com os missionários, eles estão ensinando um homem muito inteligente, ele tem as dificuldades dele, mas ele parece ser muito inteligente, ele está sempre na igreja, ele gosta muito, ele quer muito, mas uma das falas dele, eu não sei se ele falou para o Carlos, se ele falou para você, ele falou para o Carlos, ele disse assim, eu não sei como eu vou fazer para pagar o dízimo. Ele ainda não é batizado. Eu não sei como eu vou fazer para pagar o dízimo. Ele é muito pobre. Ele é muito pobre. E aí ele disse assim, se eu não conseguir pagar um dízimo, então eu posso deixar de ir à igreja. Acho que ele falou algo disso para os missionários também, né?
Me corrija, amor, se eu estiver errada. Eu posso deixar de ir para a igreja porque eu não sei como eu vou fazer para pagar o dízimo. Mas o que me chamou a atenção não foi o fato dele ser muito pobre, mas foi o fato de, apesar dele não ter o conhecimento que nós temos, o testemunho que nós temos, existia uma preocupação sincera no coração dele, por ele não poder fazer isso, por ele não conseguir ver. Qual o nosso papel agora? Ministrar e ensinar, fortalecer a fé dele, contribuir. A gente não pode dizer, não, você não vai para a igreja, assim você não vai progredir. A gente sabe como funciona, mas não é disso que ele precisa, porque ele quer, mas ele não consegue ver, porque ele é muito pobre. Ele vive de auxílio. Então, o auxílio que ele ganha dá só para as coisas da casa, e mal, porque eles são muito pobres. Mas o Senhor, ele vai abençoar as nossas vidas quando nós pagamos o dízimo. Em contrapartida a essa história, eu quero contar minha própria experiência para vocês. Eu já passei muita necessidade na minha vida. Já passei necessidade de não ter o que comer, E eu lembro muito bem que eu morava numa casa que tinha um pé de acerola do lado da vizinha. A Carol falou assim, mãe, vamos pegar a acerola? Estava cheio. Tem a metade da acerola ficava para o meu quintal e a outra metade para o quintal dela. Eu disse, você só pode pegar se você pedir a vizinha autorizar. E a vizinha falou assim, tudo que tiver do seu lado você pode pegar. Deus foi tão bondoso, porque era o que elas comiam, porque nós não tínhamos outra coisa. A acerola do lado daqui era incrível ver, como do lado daqui tinha tanta acerola, do lado de lá tinha, mas não se comparava com a acerola que tinha do lado daqui. E era o que elas comiam. E aí eu pensava assim, teve um dia que eu pensei, Senhor, e agora? E não sei o que vai ser o almoço, né? Porque já comeram acerola, já tomaram suco, já comeram fruto. E aí eu estava tão desesperada nesse dia que eu saí. Eu saí, andei pela rua, vi, não consegui. Ao caminho de casa, eu falei, Senhor, tu sabes que eu já fiz todas as coisas que eu precisava. Agora é contigo. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu dobrei na rua da minha casa, tinha um homem vendendo marmita. Eu lembro que eu parei, olhei para o céu e disse... Aí eu olhei para aquele homem e tive aquele sentimento, pede. Aí eu olhei para o céu e disse assim, é isso, Senhor, que tu queres que eu faça agora? É isso? E aí eu senti que sim. Eu fui lá e disse para ele, Senhor, você não me conhece, eu moro ali naquela casa. Eu não tenho o que comer. Você poderia me dar 2 marmitas? Sem dizer uma palavra, aquele homem tirou 2 marmitas de dentro do isopor e me entregou. E foi o que as minhas filhas comeram naquele dia, meus filhos. Deus, ele sempre olha por todos aqueles que são fiéis às suas leis e aos seus mandamentos. Quando nós pagamos o dízimo, por mais que nós não consigamos ver, porque naquele dia eu não conseguia ver, meus filhos não tinham o que comer, mas o Senhor, ele sabia. E ele foi, e ele proveu. Mas não antes da minha fé. Fé é um princípio de ação com poder. Não antes disso. Então, a lei do dízimo, ela é tão poderosa, tão poderosa. Muitas das vezes a gente não tinha o que comer, não tinha o suficiente para dar o dízimo. Naquela época, a gente podia levar o alimento, porque eu tinha o armazém do bispo. O negócio quando eu falo armazém do bispo, vocês olham assim, Carlos que é tão antigo. Ei, tinha o armazém do bispo na tua época, que tu era meu aluno do seminário. Eu lembro que quando eu estava lá, eu pagava o dízimo com comida. Então, não é tanto tempo assim. E aí a gente levava, cada um levava 1 quilo de arroz, um pacote de macarrão. As meninas levavam e eu levava, era o que nós pagávamos o dízimo, porque era como nós podíamos fazer. E o Senhor nunca permitiu que não conseguíssemos comer, nunca faltou a roupa, o alimento, apesar de todas as dificuldades que a gente viveu. Sei que a gente se estendeu nesse ponto, mas eu queria contar isso para vocês, e sem contar que são muitas experiências que eu já vivi, como bênção do Senhor abrir as janelas do céu
sobre o meu lar e sobre minhas filhas. Hoje eu não passo necessidade, mas eu vou ser bem honesta com vocês. Na minha casa tem de tudo. Meu armário não falta nada, meus freezers, minha geladeira, tem de tudo. Acho que, em parte, é porque eu passei tanta necessidade que eu não consigo ver da metade, assim, tem que estar cheio. Mas tudo que eu tenho na minha casa abençoa meu lar e abençoa outras pessoas. Porque muitas famílias, não tenho o que comer, pega isso, pega aquilo, separa, amor, vai levar, vai ajudar, vai fazer isso. Abençoa a minha casa e abençoa a vida das outras pessoas. Eu sou grata, porque meu marido, ele é um homem tão generoso, tão bom, que ele não reclama, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E ele entende que as bênçãos que a gente tem é para ser compartilhada com todas as pessoas, né? Agora ele quer falar. Tá. Tudo bem. Então, vamos lá. A autossuficiência. Então, nós devemos buscar desenvolver habilidades e adquirir conhecimento para aumentar sua capacidade de prover a si mesmo e ajudar os outros. Eu não posso querer galgar objetivos maiores se eu não tenho capacidade para isso. Hoje a gente ouve falar, às vezes, no jornal, que existem vagas sobrando porque não tem profissional capacitado para aquelas vagas. Então, e muitas pessoas querendo melhorar de vida, mas elas só querem. Às vezes elas não buscam. Então, nós precisamos desenvolver as habilidades que Deus nos deu, os nossos dons, para que nós possamos aumentar a nossa condição financeira. E ao fazermos isso, nós também vamos abençoar outras pessoas. E a igreja, ela é tão maravilhosa, o Senhor, ele é tão perfeito em todas as coisas, que a igreja tem o melhor plano de autossuficiência do mundo. E pouco nós aproveitamos a respeito disso. Pouco nós fazemos os cursos. Quando a gente faz na capela, às vezes não vai ninguém, né, porque as pessoas não querem. Elas querem o resultado, mas elas não querem o trabalho. Lembra da atitude? Fé, a gente confunde. Eu tenho fé de que o Senhor proverá. A gente não ouve isso? Eu tenho fé de que tudo vai acontecer no tempo do Senhor, na maneira do Senhor. Mas a gente esquece que a fé é princípio de com poder das coisas acontecerem. Ok? Vamos lá, a gente já está finalizando. Talvez, então, que nós possamos sempre buscar a orientação do Senhor e ser grato pelas abundantes bênçãos em nossas vidas. Nessa jornada juntos, é importante lembrar de que somos mordomos das bênçãos que o Senhor nos concedeu. Ele é dono, por isso sabe exatamente como nos ajudar a conduzir todas as coisas na nossa vida. Eu sempre falo para vocês, convidar Jesus Cristo para fazer parte. Convidar Jesus Cristo para as nossas discussões familiares, convidar Jesus Cristo para as nossas decisões familiares, convidar Jesus Cristo a fazer parte, porque ele é a fonte de luz e inteligência. E às vezes a gente esquece desse ponto importante, de inteligência, de toda a sabedoria. Ele é a fonte. Anderson, nós temos mais um? Não, né? Nós temos esse último slide. Pode voltar. Pode deixar lá para não ficar assim preto. Eu gosto quando aparece Salvador. Isso, obrigada. Uhum. Então, espero que esses pontos tenham contribuído, porque contribuiu para mim, e foi engraçado que eu pensei assim, acho que eu queria comprar uma coisa de manhã, aí quando eu comecei a finalizar o estudo da aula, aí eu falei assim, acho que eu não vou comprar agora não, né? E eu já comecei a pensar em como que eu posso me tornar melhor e como eu posso fortalecer esse meu viver previdente, ele se torne real. Eu espero que isso tenha contribuído na vida de vocês, de verdade, e que possamos, o desafio é que possamos colocar em prática estas coisas na nossa vida, colocar à prova tudo que Deus tem para nós. Né? E isso significa também toda a riqueza, toda a prosperidade que Ele tem para as nossas vidas. Tá? Eu uma vez ouvi alguém dizer assim, mas o Senhor falou para aquele jovem rico vender todas as coisas e segui-lo. O Senhor não quer que seus filhos sejam muito ricos. E aquilo não fez muito sentido para mim, porque o Deus que eu conheço, o Salvador que eu conheço, ele quer que eu seja próspera.
Porque se eu não for próspera, se eu não tiver para mim em sobra, em abundância, como eu vou ajudar o reino dele a crescer? Como eu vou ajudar as outras pessoas? Porque eu sei que nem todo mundo vai ter. E eu preciso estar à altura de poder ajudar. Então, o Senhor quer sim que sejamos prósperos. Ele quer sim que tenhamos uma condição financeira muito confortável, a ponto de abençoar nossa vida, de nossa família e dos membros da sua igreja. Oi, que bom que eu pude assistir essa aula, achei muito bom. Eu não tive a oportunidade de estudá-la por conta do trabalho, mas não cheguei atrasado de propósito, não, estava de plantão. Mas eu queria compartilhar algumas palavras com vocês, principalmente da minha experiência. Eu nunca passei fome, nunca passei necessidade. Desde pequeno, mas eu vi meus pais trabalharem muito. Meu pai trabalhava de manhã e de tarde, minha mãe vendia joias, vendia cesta de café da manhã, sempre foi, trabalhou ajudando meu pai, né, a construir aí o orçamento familiar. E felizmente eles tiveram a oportunidade de me colocar numa faculdade, né? Me fazer estudar para colocar numa faculdade. Eu passei numa faculdade que era pública, então passei com 16 anos e pude fazer medicina. Mas eu sempre falo assim, eu tenho primos meus legítimos, filhos dos irmãos dos meus pais, que hoje estão na roça, trabalham na roça. Eu poderia estar na roça porque ele foi o único filho de 9 que saiu para estudar na capital. O resto tudo ficou no interior. Então a gente tem uma vida, eles tiveram uma vida muito difícil, mas proporcionaram uma qualidade de vida para o filho dele, para minhas irmãs, melhor do que eles tiveram, com certeza. Durante a minha formação toda, eu sempre guardei. Quando eu estava no exército, quando eu estava na faculdade, eu dava aula particular, guardei dinheiro. Aí, quando eu me formei, eu passei um ano no exército, guardei dinheiro para poder viajar para São Paulo e me sustentar. Desde que eu me formei, meu pai nunca me deu dinheiro, nunca me deu uma mesada. É, e quando eu estava em São Paulo, guardei dinheiro para vir para Belém depois de 5 anos e ter uma casa. E assim eu fiz, eu guardei dinheiro suficiente para comprar uma casa lá no Greenville. Eu continuei trabalhando muito, vou comprar um terreno para ajudar meu pai, que sempre morou na roça e ele tinha vontade de trabalhar. E aí eu disse, pai, eu vou comprar um terreno para o senhor, para a gente poder ser sócio, tudo, tal, 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 tal. Depois continuei trabalhando muito, comprei um terreno aqui no Monte Barroso para fazer uma clínica. E assim foi, né? Então eu guardava dinheiro e comprava alguma coisa. Guardava dinheiro e comprava alguma coisa. Nunca fui muito rico, mas adquirindo bens que terminavam me dando muitas despesas. A fazenda dá muita despesa, o terreno que não é alugado dá muita despesa, e assim sucessivamente. E aí muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu me divorciei e tudo, deixei boa parte desses bens para os meus filhos na época, achando que não ia precisar de nada, né? E aí depois eu conheci minha esposa, construímos uma nova família e tinha despesas, parte das despesas com meus antigos filhos e agora com a minha nova família. Aí comecei a fazer coisas que eu não estava acostumado. Ao invés de eu guardar dinheiro e comprar, eu disse, eu vou financiar um carro, vou financiar uma casa, um apartamento. A gente tinha intenção de abrir uma loja, não foi? Construímos vamos manter uma loja de produto para a saúde. Não tínhamos dinheiro, vamos financiar no banco. E aí começamos a adquirir dívidas. E a gente passou bons aperreios em alguns momentos. E que algumas dívidas não conseguiram ser pagas, né? Porque a ideia era, eu vendo alguns imóveis e para poder pagar aquelas dívidas. Esses imóveis não foram vendidos e as dívidas foram acumulando. A gente ficou bastante aperreado no momento, mas a gente o tempo todo diligente, tentando quitar algumas coisas. Hoje a gente está praticamente
praticamente sem dívidas. A gente conseguiu quitar e do meio do ano para cá a gente voltou a guardar. Só que eu voltei a guardar com outro pensamento. Eu não vou guardar para comprar algo. Eu vou guardar pensando no meu eu do futuro, né? Ou no nós do futuro, que eles vão precisar daquilo, né? E a gente hoje talvez não esteja precisando, porque a gente hoje vive bem, mas o meu eu do futuro possivelmente vai precisar. Então hoje a gente tem uma outra visão. Eu guardo, mas não para comprar algo. Eu guardo para viver com os meus investimentos. E aí é o que eu quero falar para vocês. Às vezes as pessoas pegam, elas têm dois tipos, tem vários tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que ganha e gasta mais do que e gasta mais do que ganha. Ou que ganha não é suficiente para pagar despesas. Então ela está o tempo todo no vermelho. Esse aí está bem lascado, né? Como diz assim, vivendo o tempo todo na pindaíba. Não sei se é o caso de vocês. E tem aquela pessoa que ganha e tudo que ganha paga as despesas. Mas esse também não está bem. E você vê que eu não estou falando de salário. Às vezes o indivíduo ganha 10 mil e gasta 10 mil. Ganha 10 mil e gasta 10 mil. Às vezes o cara ganha mil, gasta mil. Ganha mil, gasta mil. Os dois são as mesmas coisas. Todos os dois são pobres. Pelo menos mentalmente, né? Vamos falar assim. Porque ele ganha e gasta. Ele não consegue guardar. Não sei se vocês se identificaram com algum desses dois grupos. E aí tem aquela terceira pessoa que era o eu do passado. Ele ganha mais do que gasta. E aí ele consegue guardar, né? Normalmente é assim, acho que uma boa parte das pessoas são assim, ganha, não gasta tudo e guarda. Por que que eu digo que era o eu do passado? Porque ele pega e guarda, aí depois que ele está começando a crescer, aí ele gasta. E ele gasta com coisas que vão gerar despesas. Ele compra um carro que ele não precisaria daquele carro. Ele poderia viver com talvez um Gol, mas ele compra um BYD, né? Ele, 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 ele tá bem no apartamentinho dele ali, mas ele diz, não, agora eu vou morar num condomínio fechado. E aí, o que que acontece? Quando ele faz esses gastos, ele aumenta os gastos dele, porque aumenta IPTU, aumenta a luz, aumenta combustível, aumenta um bocado de coisa, né? Aumenta IPVA. E aí, o que antes ele ganhava e pagava as despesas para ele guardar, como ele aumentou, comprou coisas que vão gerar mais gastos, daqui a pouco ele voltou a virar pobre, né? Ele era um falso rico, né? Então, o verdadeiro rico é aquele que guarda o dinheiro para investir ou comprar coisas que vão lhe dar mais dinheiro, né? Talvez compra uma casa ou um kitnet para alugar, que vai lhe dar uma renda, ou compra ações que vão lhe dar proventos e dividendos, vão comprar coisas desse tipo. Então, hoje eu estou com uma mentalidade e que não é muito antiga, tem menos de um ano, diferente do meu eu do passado. E hoje eu me considero muito mais previdente e cauteloso do que antes. Antigamente eu vendia uma coisa, amor, tá vendo aquela bicicleta elétrica? Eu quero, bora comprar tudo e tal. Aí a gente passou 2 anos com essa bicicleta e eu acho que a gente andou o quê? Umas 6 vezes Não, nela? andamos mais. Vamos dizer que a gente tem andado 12 vezes, né? Gente, o que a gente pagou nela não pagava os aluguéis das bicicletas que a gente poderia alugar nas vezes que a gente foi Uhum. lá. Então, a gente precisa ter ideia do que vai gastar. Então, tem duas dificuldades que as pessoas têm. Mas eu não consigo investir. Sabe o conselho que eu dou para vocês? Invistam como se fosse um dízimo. Amor, acho como- que a gente vai ter que marcar uma aula só para isso. não, eu já estou acabando. Tá bom. Invistam como se fosse o dízimo. Você não pega você não recebe seu salário, tira o dízimo e depois vive com o que sobra? Esse é o princípio. O que que as pessoas fazem? Aí elas pegam essa sobra, gastam, pagam todas as suas contas e o que sobrar elas investem.
Meu conselho é fazer o contrário. Paga o dízimo, 10%, paga um boleto de 10% para o seu eu do amanhã, faz de conta que aquilo é uma conta. E aí, com o que sobra, vocês pagam a conta. Né? Diz assim, então, diz assim, mas eu só vou sobreviver com 80%? É, vocês hoje sobrevivem com 90%. E achavam que não iam conseguir sobreviver, porque vocês receberiam e diziam assim, não, mas eu não vou conseguir sobreviver com 90%, não vou conseguir tirar 10% porque eu já pago muito. Mas aí, quando vocês exercem fé, vocês sobrevivem com 90%. Eu desafio vocês a viverem com 80% e pagar os 10% para o Senhor e 10% para o seu do amanhã. Quando assim que vocês receberem e viverem com os 10%, não está sobrando, ajusta as contas, planeja, faz orçamento, tudo, e vive com os 80%. E saiba investir para guardar, como se fosse uma reserva de emergência. A gente já viveu esse ano. É, aprenda a investir, aí estuda, é que entra a capacitação, a autossuficiência para aprender a saber investir. Eu não sabia, eu tive que aprender. E aí a gente já viveu só esse ano já duas situações. IPTU, em março, né, que a gente estava lá e disse, precisa pagar o IPTU. São três imóveis que a gente tem de IPTU, né? Fora as ajudas para solos. E aí disse assim, a gente não vai estar como tirar isso daí. Não vai ter como tirar isso daí. Amor, a gente vai marcar de novo. Mas eu tenho uma reserva. Tá bom? Mas eu tenho uma reserva e eu vou pagar. E hoje foi a mesma coisa. Olha só que interessante. Hoje tinha o IPVA do carro, o licenciamento do carro. Era 2.900 o licenciamento do nosso carro. Eu já tinha guardado os 10% do meu de amanhã. Aí, pô, não vai dar para pagar. O que é que eu faço? Eu pago um cartão? Não, prometi que eu não ia usar mais o cartão para besteira. Eu vou tirar da minha reserva de emergência. Está lá, é para isso. Aí eu disse assim, mas eu vou tirar no final do dia. Eu vou fazer isso. No final do dia eu pago. Tá. Quando foi 2 horas da tarde, Você precisa acabar. caiu os dois plantões. Caiu os dois plantões que estavam de 4 meses atrás, me devendo um plantão aí do hospital passado, que caiu e completou. Eu disse, tá vendo como a gente é fiel aos nossos propósitos, as coisas acontecem. Então, nós somos imensamente abençoados, mas a gente precisou ter a virada de chave, aprender, estudar e para poder ser previdente. Ninguém nasce de uma hora para outra. Eu não era assim. A gente precisou mudar a chave para poder se tornar. Eu acho que a gente precisa melhorar ainda muito, mas a gente acha que está no caminho certo. Isso graças ao Salvador também, que a ideia do dízimo é um princípio que eu trouxe hoje para minha vida, que é o boleto do eu do amanhã. Então, nós podemos agendar, muito obrigada, meu amor. Nós podemos agendar uma aula de investimento, uma aula de finanças, né? Quem não sabe investir, a gente pode fazer uma a parte disso, tá? Então, muito obrigada mais uma vez, lembrando que o nosso foco precisa estar sempre no Salvador e na maneira de viver que ele estabeleceu para nós, que nos conduzirá de volta à presença dele e fará com que nós tenhamos prosperidade nesta vida, espiritualmente, financeiramente, em todos os aspectos. Nós precisamos confiar no Senhor. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Nós temos ali um docinho. Depois eu digo o que era para ser realmente, mas tá bom. Tá? E ali tem um coração. Mas vamos finalizar